Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tips Foot. Meu nome é Denis e hoje vamos fazer a análise dos jogos do dia 16 de junho de 2023. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ajudar a gente a crescer cada vez mais. Vamos nessa? Bora pra cima então, pessoal, sextou, já temos uma grade um pouquinho melhor. Venho trazer aqui pra vocês 10 análises, 10 palpites para fazermos boas entradas. Repassando aqui os joguinhos de quarta-feira, foi uma quarta-feira muito boa. Dos 8 palpites que nós deixamos aqui, as 8 análises, conseguimos bater 7. Somente o único jogo, que foi o jogo do Los Angeles FC versus o Houston Dynamo, acabou sendo 1 a 0 pro Dynamo. Los Angeles decepcionou, perdeu em sua casa, perdeu fora de casa para eles no final de semana. Nós deixamos o mais de 1,5 para esse confronto e acabou sendo só 1 a 0. Mas de resto batemos todos os outros palpites, foi uma quarta-feira muito boa. Vamos dar início aqui então para os jogos de sexta-feira? Bom, para começarmos, vamos aqui no confronto amistoso, partida entre Coreia do Sul versus Peru às 8 horas da manhã. Vamos ver o que nós temos de interessante. Coreia do Sul marcou gol em 9 das últimas 10 partidas, o mais de 2,5 gols bateu nas últimas 5 e ambas marcas bateu nas últimas 5 partidas. Já a seleção do Peru, que vem no momento mais under goals, o menos de 3,5 gols bateu em 9 das últimas 10. Para este confronto aqui, acredito que seja jogo para gols. Coreia do Sul é uma seleção muito over goals, que ambas marcam bate bastante. Vou buscar para este confronto aqui o mais de 1,5 gols nessa partida. Outro confronto muito interessante aqui em amistoso, partida entre Polônia versus Alemanha às 15h45. O que nós temos de interessante? Seleção da Polônia é uma seleção mais under goals, o menos de 3,5 gols bateu em 8 das últimas 10. Já a seleção da Alemanha, que vem num momento muito over goals, o último jogo dela foi 3 a 3 contra a seleção da Ucrânia. Marcou gol nas últimas 8 partidas, marcou primeiro nas últimas 4, sofreu gol em 8 das últimas 10, sofreu 3 ou mais gols nas últimas 2 partidas, o mais de 1,5 gols bateu nas últimas 6, e ambas marcam sim em 7 das últimas 10 partidas. Não tem pra onde fugir, vamos buscar esse momento muito over goals da seleção da Alemanha, vamos buscar aqui o mais de 1,5 gols neste confronto também. Ainda aqui nos amistosos temos confronto entre a seleção da Colômbia versus Iraque às 16 horas. O que nós temos de interessante? Seleção da Colômbia vem num excelente momento, não perdeu nas últimas 9 partidas, marcou gol em 8 das últimas 10, o over 0,5 HT bateu em 9 das últimas 10. Já a seleção do Iraque, a seleção mais under goals, menos de 3,5 gols bateu em 8 das últimas 10, e ambas marcam não em 7 das últimas 10. Para este confronto aqui, acredito muito no favoritismo da Colômbia, a seleção que vem muito bem. Vou buscar aqui a vitória seca para ela neste confronto. Vamos agora aqui para as eliminatórias da Eurocopa. Temos este confronto entre Finlândia versus Eslovênia às 13 horas. Vamos ver a classificação dos dois. Eslovênia é a líder do seu grupo. Em 2 jogos tem 2 vitórias, fez 4 gols, sofreu 1. E a Finlândia em 2 jogos tem 1 vitória e 1 derrota, fez 2 gols, sofreu 3. O que nós temos de interessante aqui? A Finlândia sofreu gol em 8 das últimas 10 e não ganhou em 8 das últimas 10 partidas. Já a Eslovênia num excelente momento, não perdeu nas últimas 8 partidas e marcou gol nas últimas 7. Para este confronto, mesmo jogando fora de casa, eu vou buscar aqui a dupla chance para a Eslovênia neste confronto. Ainda aqui pela eliminatórias da Euro, temos confronto entre Malta versus Inglaterra às 15h45. Classificação dos dois. Inglaterra já é líder do seu grupo, em 2 jogos soma 2 vitórias, fez 4 gols e sofreu 1. Já a seleção de Malta em 2 jogos tem 2 derrotas, fez apenas 1 gol e sofreu 4. O que nós temos de interessante? A seleção de Malta marcou gol em 8 das últimas 10. A Inglaterra marcou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10, o menos de 3,5 gols bateu nas últimas 6 e o mais de 1,5 gols bateu em 8 das últimas 10. Para este jogo eu quero buscar aqui a vitória no primeiro tempo da Inglaterra. A Inglaterra está com essa odd baixíssima para a vitória. No primeiro tempo devemos ir para aqui para uma odd de 1,20. Excelente para a gente colocar num bilhete. Outro jogo aqui na eliminatórias da Euro. Confronto entre Gibraltar versus França às 15h45. Classificação dos dois. Seleção da França é a líder do seu grupo, em 2 jogos soma 2 vitórias, fez 5 gols e não sofreu nenhum. Já a seleção de Gibraltar é a última colocada, em 2 jogos soma 2 derrotas, não fez nenhum gol e já sofreu 6. Nós temos de interessante aqui. Gibraltar perdeu o primeiro tempo em 8 das últimas 10. A França marcou primeiro nas últimas 6, o mais de 1,5 bateu em 8 das últimas 10.
Outro confronto aqui que eu quero buscar a vitória no primeiro tempo. Vamos buscar aqui a vitória no primeiro tempo da seleção da França. Excelente também para a gente colocar no bilhete. Seguindo aqui na Euro, confronto entre País de Gales versus Armênia às 15h45. Vamos ver a classificação dos dois. País de Gales é líder do seu grupo. Em 2 jogos tem uma vitória e um empate. Fez 2 gols e sofreu 1. Já a seleção de Armênia tem apenas um jogo com uma derrota. Tem 1 gol marcado e 2 gols sofridos. Nós temos de interessante aqui. País de Gales sofreu gol em 8 das últimas 10 e não ganhou em 9 das últimas 10, não vem num excelente momento. Já a seleção de Armênia sofreu gol nas últimas 9 e não ganhou nas últimas 9. 2 seleções que não vêm num bom momento. Mas o País de Gales, que estava na Copa do Mundo, uma seleção muito mais forte que o da Armênia, e jogando em seu país, eu vou buscar a vitória seca para ele neste confronto. Mais um jogo aqui na Euro, confronto entre Letônia versus Turquia às 15h45. Vamos ver a classificação dos dois. Seleção da Turquia, a terceira colocada do seu grupo. Em 2 jogos tem uma vitória e uma derrota, fez 2 gols, sofreu 3. Já a seleção da Letônia é a última colocada, com apenas um jogo, tem uma derrota. E nós temos de interessante aqui. A seleção da Letônia marcou gol em 9 das últimas 10 partidas, o menos de 3 gols e meio bateu em 8 das últimas 10. Já a Turquia marcou gol em 9 das últimas 10, não perdeu em 8 das últimas 10, sofreu gol nas últimas 6 e o mais de gol e meio bateu nas últimas 10. Outro confronto aqui que acredito muito no favoritismo do visitante. Quero buscar aqui a vitória seca para a seleção da Turquia nessa partida. E para fecharmos na Euro aqui temos Dinamarca versus Irlanda do Norte, também às 15h45. Classificação dos dois. A Dinamarca é a segunda colocada do seu grupo, em 2 jogos tem uma vitória e uma derrota, fez 5 gols, sofreu 4. Já a seleção da Irlanda do Norte é a quinta colocada, em 2 jogos também tem uma vitória e uma derrota, fez 2 gols e sofreu 1. E nós temos de interessante aqui. Seleção da Dinamarca, menos de 3 gols e meio, bateu em 8 das últimas 10. E a Irlanda do Norte sofreu gol em 8 das últimas 10. Dinamarca que fez uma excelente eliminatória para a Copa do Mundo passada, só que na Copa do Mundo acabou decepcionando. Mas para este confronto, jogando em sua casa, em seu país, vou buscar aqui a vitória seca para a Dinamarca neste confronto. E agora, para fecharmos o dia, vamos de campeonato uruguaio. Temos confronto entre Danúbio versus Atlético Torque às 15 horas. Vamos ver a classificação dos dois. O Torque é o 11º colocado da competição. Em 15 jogos já fez 15 gols, sofreu 24. Danúbio é o 13º colocado da competição. Em 15 jogos tem 20 gols marcados e 19 gols sofridos. 2 equipes muito over gols. O que nós temos de interessante? Danúbio não ganhou em 9 das últimas 10, sofreu gol em 8 das últimas 10, o menos de 3 gols e meio bateu em 9 das últimas 10 e o mais de 1 gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Já o Turque marcou gol em 8 das últimas 10, sofreu gol em 8 das últimas 10, o mais de 1 gol e meio bateu nas últimas 8 e o over 0,5 HT bateu em 8 das últimas 10. Não tem pra onde fugir, 2 equipes muito over goals, que eu quero buscar aqui é mais de 1 gol e meio neste confronto. Então é isso, pessoal, mais um vídeo pra vocês. Não se esqueça de deixar aquele like pra dar aquela moral pra gente, ajudar a gente a crescer cada vez mais. Uma ótima sexta-feira a todos e vamos de green!